Boa noite, meus irmãos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa reunião pública, que esperamos, que em breve possamos estar juntos, fisicamente, na nossa querida Sala Chico. Então vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, lendo a página do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 115. Disciplina a vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa suas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiverdes muitas tarefas a realizar, não percas tempo escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte e sucessivamente desincumbe-se de todas. Enquanto não deis o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, que nos abençoe e nos ilumine. Querido Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, Jesus Mestre amado, Maria Santíssima, te agradecemos, Senhor, por termos acordado mais um dia e te pedimos, querido Deus, abençoa a nossa humanidade neste momento de crise e que possamos, Senhor, em breve sairmos dessa mais fortes, mais fervorosos e mais caridosos. Abençoa, Senhor, nossos irmãos enfermos, nossos irmãos que estão desencarnando neste momento. E te peço, Senhor, para que possamos muito, mas muito em breve, nos reunirmos fisicamente na nossa querida Sala Chico e que todos possam voltar à sua normalidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, eu passo a palavra para o nosso irmão Almir, que vai trazer para nós capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma ótima reunião para todos. E logo após teremos a nossa prece de encerramento. Saúde e paz a todos. Vamos dar início ao estudo do tema de hoje, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 13, aonde o tema central é convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então vamos à passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15, nas palavras de Jesus segundo Lucas. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E serei ditoso por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição do justo. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então vamos lá à reflexão que Allan Kardec coloca nessa passagem de Lucas, o item 8. Diz Kardec: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra,
não são sublimes se lhes buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisa servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O amargo do seu pensamento se revela nessa preposição. E sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar, usando de uma comparação vibrante. Disse: convidai para os vossos festim os pobres, pois sabeis que eles nada vos pode retribuir. Por festins, deves entender não os repastos propriamente dito, mas a participação da abundância de que desfrutais. Dá uma paradinha aqui nessa passagem, nesse trecho do item 8, quando Kardec fala. O que Jesus está falando? É aquela questão de nós fazermos de coração tudo que for dentro do reino dos céus, como Jesus nos fala em várias parábolas. Porque muitas das vezes o ser humano, é uma grande parte assim, ele sempre faz alguma coisa a alguém com interesse de retribuir. Então, simbolicamente, como Kardec está falando, se nós não levarmos ao pé da letra, nós vamos entender que isso está sendo relacionado a tudo em nossa vida, na nossa existência, na nossa relação social, até no serviço, no trabalho, na relação no lar. Hoje, agora que continuamos na pandemia, né, nós temos que entender que nós devemos fazer de coração e não esperando uma paga. Eu fiz um favor a fulano, quando eu precisar, eu fiz um favor a ele. Eu vou lá e vou, né, ver se ele me retribui aquele favor. Então, quando a gente trabalha realmente no bem, a nossa necessidade é fazer por auxiliar aquela pessoa e não esperar favores mais à frente, como a gente está observando o nosso planeta, né, o nosso país. Tomar lá da cá, são favores aqui. Então é isso que Jesus está se referindo, para que nós possamos encontrar esse reino dos céus que está dentro de nós. E aí convidar, quando ele fala convidar, participar a tudo, muitas das vezes até do conhecimento que nós estamos tendo da doutrina espírita. Esse também é um festim, o conhecimento, a sabedoria. Então não só devemos ter a sabedoria, mas o amor empregado para essa sabedoria e colocar nessa nossa relação na sociedade. Isso é o mais importante. Continuando no item 8, Kardec fala assim: todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convida para suas mesas apenas os que pode, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, ao seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta, em que o pareça. Aqueles sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência em ostentação, sem ostentação. E sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, olha o que Kardec está nos colocando para nós aqui. Também um trabalho assistencial, social. Muitas das vezes, a gente devemos fazer de que forma? Coitado, vou ajudar ele ali, porque eu ajudando, eu vou ganhar o reino dos céus. Claro que nós espíritas não pensamos assim. Nós fazemos para aqueles irmãos necessitados. Esse banquete também é auxiliar nesse momento difícil que às vezes as pessoas estão passando. A necessidade do alimento, a necessidade, não só o alimento espiritual, mas também o alimento físico, porque podemos sim fazer uma prece, mas aqueles que estão necessitados do alimento físico. Então essa é a forma de fazer o trabalho social,
a solidariedade que Jesus nos fala, como que nós vamos praticá-la. E muitas das vezes as pessoas falam, não, vou fazer porque Deus está vendo. Então, é de coração. A campanha do agasalho, a campanha do alimento, tem grupos espíritas que fazem um trabalho, né, de levar a quentinha à noite. Então, não só levar o alimento ali naquele momento, mas dar total atenção e não falar, olha, toma aqui, vamos para lá e agora. Não, esse é o verdadeiro amor, convidar ao banquete, à mesa, né? E a gente fica só sobre a mesa, fazer. Eu conheci uma senhora que ela, quando era garoto ainda, nem era espírita, então ela, na casa dela, ela botava a mesa e trazia todos os mendigos para casa dela, e o marido às vezes não gostava. Aí depois acabava, eles iam embora. Mas tudo bem, mas e aí? É o que Kardec está falando no item 8, logo no início. Não é só isso, trazer eles para dentro da sua casa. As pessoas levam ao pé da letra, e essa senhora levava ao pé da letra. Então, claro, uma instituição já tem um lugar apropriado para que a pessoa possa fazer esse trabalho. Mas também não é necessário que nós temos, né, seguir, né, dessa forma, mas de coração. Essa é a questão. Essa é a reflexão para que nós possamos fazer. E fica aí para todos também, neste momento, né, do estudo, para discutir, conversar, fazer as análises, fazer as colocações, as indagações. Até que momento nós, espíritas, né, que seguimos a doutrina espírita, até que momento nós estamos realmente fazendo esse trabalho? Essa nossa renovação interior, auxiliando o nosso próximo que vem, que bate a nossa porta, que pede o auxílio do pão físico e do pão espiritual. Olha a reflexão, convidai a todos, independente daqueles que nós temos uma grande afinidade ou não, muitas das vezes, bate a nossa porta, aqueles que às vezes nem têm nenhuma afinidade. Então, a todos darmos o direito de participar desse banquete, seja ele físico ou espiritual, para que nós possamos compreender aquelas palavras do Espírito de Verdade. Novo mandamento, amai-vos e instruir-vos, o alimento físico e o alimento espiritual, para que nós possamos seguir a nossa jornada evolutiva rumo ao nosso Mestre amado Jesus. Fica aí para todos essa reflexão e possam aí dar continuidade às observações, às experiências de cada um neste momento. Saúde, mais uma vez, e paz para todos neste momento, a qual nos encontramos, que a espiritualidade amiga e benfeitora nos auxilie para dar as melhores explicações e análises sobre o tema da noite de hoje. Segue aos irmãos aí. Bom, meus irmãos, boa noite. Após esse maravilhoso trabalho desta noite, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Vamos envolver nesta prece todos os nossos irmãos que estão com seus nomes nos nossos cadernos, por pedido de radiação, os nomes dos nossos irmãos desencarnados, envolver também todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos seus lares, não só vítima desse vírus que nós tanto ouvimos na mídia, mas qualquer tipo de enfermidade, que os médicos do espaço possam visitá-los neste momento. Envolva, Senhor, cada um dos nossos irmãos presentes em espírito aqui na nossa sala, como foi mostrado no início dos nossos trabalhos. Que cada um, irmão, mais os seus familiares, possam receber as bênçãos, o amor de Deus, a paz de Jesus. E neste momento, Senhor, com a permissão de Deus, dos nossos trabalhadores espirituais, dos nossos mentores espirituais, vamos fazer a nossa prece de encerramento, vamos fazer a oração de Francisco de Assis. Mas nesse momento, eu peço permissão a vocês, aos trabalhadores, de elevar minhas mãos para todos esses irmãos presentes em espírito com seus nomes aqui, para vocês que estão nos seus lares, com seus familiares. Vamos imaginar que nós, nesse momento, estamos recebendo
o passe da espiritualidade maior dos nossos trabalhadores. E eu, se for permitido, como um dos servos da espiritualidade, peço que seja permitido que essa irradiação possa alcançar a cada um dos nossos irmãos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que essa luz que neste momento envolve o nosso ambiente possa alcançar a cada um desses irmãos aqui presentes com seus nomes nessas cadeiras, em seus lares, junto aos seus familiares, aqueles que estão presos ao leito, sem poderem estar aqui conosco nas outras reuniões, mas que no momento participam conosco, que eles recebam, Senhor Jesus, em teu nome, em nome da espiritualidade maior e acima de tudo em nome de Deus, essa irradiação que possa alcançar a cada um deles. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Graças a Deus, que assim seja.